Me chamo Monize Prado, sou médica funcional integrativa e resolvi, juntamente com meu marido, Dr. Francisco Bahia, iniciar esse podcast. Resolvemos agora, o nome do podcast vai ser... Fala aí. Sintonia Médica. Sintonia Médica. E vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa própria história, por que resolvemos fazer esse podcast. Exatamente. Inicialmente, nós pensamos... Nós temos duas áreas totalmente diferentes uma da outra, aparentemente nada em comum. Eu sou da medicina funcional integrativa. Francisco, ele é anestesiologista. Porém, nós temos uma coisa em comum, que é nós estamos em áreas totalmente inovadoras, novas, vamos assim dizer, né? Para o mercado. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente atua em áreas diferentes, né? Mas um está sempre participando do processo de desenvolvimento do outro. Eu no consultório dela, né, quando eu posso, e ela sempre está na minha empresa lá atuando, me ajudando, dando o toque feminino, né, amor? que eu acho que precisa bastante na minha área também. Acho que tem muitos casais médicos que estão divergentes, né? Acho que eles tinham que trabalhar não um dentro da empresa do outro, mas tentando ali acompanhar o processo de desenvolvimento de cada um, né? Então, nossas áreas são áreas novas. Eu trabalho com medicina móvel, um modelo de negócio novo no Brasil. E ela atua na área de medicina funcional integrativa, que é uma área também que já tem quantos anos já que já começou a ter o boom dessa área no Brasil? Já tem cerca de 20 anos, mas assim, que está... começando a ficar mais em evidência, eu diria assim, de uns 10 anos para cá, isso começou a ficar mais em evidência no Brasil. Vou começar com você, então, fazendo umas perguntinhas, porque surgem muitas dúvidas. Como a sua área ela é nova, relativamente nova, aqui no Brasil, aqui em Goiás, especialmente na nossa região, nós temos poucas pessoas que atuam como médico anestesista na área de sedação móvel, não é isso mesmo? Na verdade, anestesia móvel. A Anestesia sedação móvel. seria dentro dos consultórios das clínicas, né? Que a gente chama de anestesia ambulatorial. Uhum. É o que a gente faz. E eu sou médica e tenho dúvidas na área dele. Imagina as outras pessoas, né? Então, a gente resolveu assim, vamos colocar umas perguntinhas que eu acho que vai ser... para tirar dúvida do público em geral, não somente dos médicos, mas das pessoas leigas também. Então, preparei aqui algumas coisas para você. Começa para mim, só explicando um pouquinho da sua formação mesmo, do que você faz exatamente, assim, você é médico, há quanto tempo, onde você se formou? Então, muita gente pergunta, acho engraçado, né, que se anestesista é médico. É médico, sim, a gente faz uma formação de 6 anos, me formei em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em medicina, e fiz residência médica em Vitória, no Espírito Santo. Acabei a residência e mudei para Goiânia. Em relação a... Aí quando você decidiu assim, eu quero ser anestesiologista. Isso, eu decidi ser anestesista no 8º período de faculdade. Acompanhei um amigo meu, Dr. Leonardo, na época, durante 2 anos, e nem prestei prova para outra coisa, foi só para anestesia. Então, Né? Foi uma decisão única mesmo. Já estava decidido mesmo, né? Desde a faculdade. Me apaixonei pela anestesia e resolvi fazer anestesia, não me arrependo nem um pouco. Inclusive, acho que tem em mim também um pouquinho de empreendedorismo, né? Fui criado numa família que minha mãe é comerciante. Trabalhei muito na loja dela e lá desenvolvi essa área também. E acabei montando essa empresa de anestesia móvel, né? Observando alguns pontos, né? Desde o início, lá, quando eu acompanhava o anestesista comigo, ele me levava em alguns consultórios de odontologia para poder fazer anestesia em consultório. E a partir daí, aquilo ficou gravado na minha cabeça ali, né? E eu fiz a residência médica, vim para Goiânia e... Você não fez residência em Goiânia, você fez residência onde? Em Vitória, no Espírito Santo, e vim para Goiânia. Uhum. Já com uma ideia de montar alguma coisa dentro da anestesia. E ficou gravada essa questão lá atrás, por volta de 2009, quando eu ia no consultório com o anestesista, e eu
cheguei em Vitória na residência e vi que alguns anestesistas ainda andavam fazendo anestesia em consultórios, mas de uma forma muito pontual, sem um profissionalismo, vamos dizer assim. E aí eu comecei a pesquisar e vi que nos Estados Unidos já tinha esse modelo de negócio, né? A primeira anestesia móvel, primeira anestesia em consultório, na verdade, nos Estados Unidos foi feito na década de 70, né? Na Europa hoje também já tem esse modelo. Nos Estados Unidos hoje são 10 milhões de procedimentos feitos em anestesia extra-hospitalar e é uma área muito nova do Brasil. Foi a partir daí que eu resolvi correr atrás para montar um serviço móvel de anestesia aqui no estado. Então, quando você fala anestesia móvel, quer dizer, é uma anestesia que a pessoa não tem que ter necessariamente estar dentro de um hospital. Ela pode ser feita dentro de uma clínica. Exatamente. Nós temos 2 pontos importantes no Brasil hoje que está ganhando evidência. Um é cirurgia ambulatorial, e para ter cirurgia precisa da anestesia, né? Então nós temos aí abertura de hospitais dia, né? De mais procedimentos de baixa e média complexidade sendo feitos em clínicas e consultórios, né? Que é aí que a nossa empresa atua. Nós somos um serviço que leva tudo que é necessário para fazer uma cirurgia, né? E uma anestesia segura, com a mesma segurança do hospital, dentro de uma clínica, tudo portátil. A anestesia e a medicina evoluíram muito, inclusive a anestesia, que é uma residência médica que está sempre em crescimento, né? Novas drogas, novas técnicas, novos materiais, né? Eu quero te fazer uma pergunta, porque às vezes as pessoas têm medo de anestesia. Quando fala anestesia, a gente fica assim, será que eu vou morrer quando eu precisar de um... Aí as pessoas pensam assim, é anestesia geral, só existe anestesia geral. Não, existe anestesia geral e sedação. É diferente, são coisas muito diferentes, não é isso? Isso. Sempre na nossa empresa a gente faz uma consulta pré-anestésica com todos os pacientes via telemedicina, né? Até para classificar o paciente, se ele pode ou não ser submetido à anestesia fora do hospital. E a maioria pergunta, doutor, é uma anestesia geral? Isso. Não é uma anestesia geral. Vou tentar explicar de uma forma que todos consigam entender aqui. Nós temos a sedação, que é uma técnica, né, que a gente usa para deixar o paciente menos ansioso, né, fazer um poder de analgesia legal, uma amnésia para não lembrar do procedimento, não ter nenhum tipo de trauma. Inclusive, a gente atende criança também, que é o que mais fica traumatizado, né? E a gente tem 3 tipos de sedação, leve, moderada e profunda. Depois da profunda, que vem a anestesia geral. Então, no consultório ainda, nós não fazemos anestesia geral. A gente trabalha em cima da sedação moderada e profunda. Para ficar mais claro, o que significa isso? O paciente consegue respirar espontaneamente, responder aos comandos motores e verbais, né? Então ele está num estado de hipnose mais superficializado. Então exige aí uma precisão e um cuidado muito grande para se fazer esse tipo de anestesia, mas ele é monitorizado o tempo todo. Então não é anestesia geral, é uma sedação moderada para profunda. Entendi. Então não precisa ter esse medo todo de fazer esse tipo de anestesia. Pode ser feito em consultório, pode ser feito em clínicas. E aí vem uma pergunta. Quais os procedimentos, então, pode ser feito juntamente com essa anestesia sua? São diversas áreas de atuação, né? Começou primeiro aí com odontologia, né? Através de implante dentário, né? Protocolos de implante dentário, extração de siso. Mas hoje já está se estendendo, né? Porque a gente não fala em anestesia para odontologia. A gente fala em anestesia ambulatorial, que é um conceito que envolve cirurgia vascular, ginecologia obstetrícia, odontopediatria, tatuagem. Tatuagem? Isso, hoje a gente consegue fazer... vou parar um pouquinho de falar as especialidades, vou parar um pouquinho na tatuagem. Hoje nós conseguimos fazer dentro aí de um lugar próprio, né, uma tatuagem que preenche as costas inteiras em uma sessão só,
com anestesia. Então, né? aceleraria o processo, né? Seria uma tatuagem assim, mais rápida? Isso. Em vez do tatuador fazer em 5 sessões, faria uma sessão. Entendi. Né? Tem risco? Risco toda anestesia tem, mas é um procedimento que se feito por profissionais especializados que sabem fazer anestesia extra-hospitalar, ele consegue sim fazer uma anestesia muito segura, até porque nós temos tudo, né? Voltando em relação às especialidades, tem também cirurgia plástica, né? Lipo de braço, um retoque. Esses procedimentos todos de baixa e média complexidade podem ser feitos na clínica ou no consultório. Eu abro uma observação aqui para todas essas clínicas entenderem que todo anestesista pode fazer, inclusive é uma função do anestesista sedar o paciente, né? Mas não todos estão regulamentados. Você precisa de um processo complexo, né? De uma estrutura para que seja tudo feito de forma regular e segura. Inclusive, existem exigências, né, da SBA, da Sociedade Brasileira de Anestesia, em relação a esse processo de anestesia móvel, que a gente chama de anestesia baseada em consultório, né? Então já existe, você não tirou do nada isso daí. Já existe esse como é que fala, esse modelo de anestesia. Já existe. Já tinha antes, você estudou, você foi atrás para desenvolver a sua empresa aqui em Goiás. Exatamente. No Brasil, acho que minha empresa abriu em 2021, acho que eu fui o primeiro ou o segundo, né, nesse modelo. Hoje nós temos em Florianópolis, São José do Rio Preto, tem outras empresas, São Paulo também, mas já existia. A gente deu um toque brasileiro, né? Nos Estados Unidos eu tenho uma empresa no Texas que eu acompanho, né, que chama Lifeguard, que é minha referência. Né? Eu busco muito conhecimento com eles, inclusive estou planejando de ir lá. Certo. Para Iremos para o Texas. conversar com eles e aprimorar aí o nosso conhecimento, né? E partir para anestesia geral no consultório. Aí vai ser um avanço bem legal na anestesia aqui no Brasil, né? Que existe muitas vantagens nesse modelo em relação ao modelo tradicional. É isso que eu ia te perguntar agora, porque às vezes as pessoas, assim, especialmente os leigos, né, talvez não entendam isso. Não é melhor, mais seguro, a gente se sente mais seguro se falar assim, não, eu vou fazer esse procedimento no hospital, que tem todo o equipamento, já está um ambiente bem mais seguro, é melhor fazer esse procedimento lá com a anestesista lá. Então, tem essa impressão, mas esclarece pra gente por que é vantajoso fazer, então, fora do ambiente hospitalar. Então, como eu disse anteriormente, a medicina mudou muito, né? Tem tecnologia, drogas novas, materiais novos e o melhor, tudo portátil, tudo leve, dá para carregar com facilidade. Certo. Mas peraí, então me fala aqui, o que você leva para o consultório, para a clínica? Então, nós temos também aí alguns critérios a serem seguidos, né? Para que seja tudo feito com segurança. Primeiro, não são todos os procedimentos que são feitos no ambiente extra-hospitalar. Certo. São cirurgias de baixa e média complexidade. Sim. E nem todos os pacientes podem fazer essa anestesia fora do hospital. A gente trabalha com critério de... A gente fala que o paciente tem que ser um paciente ou rígido, sem nenhuma comorbidade, né? Ou o paciente tem que ser um paciente asa 2, que é o paciente que tem alguma comorbidade, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, mas controlado. Em algumas exceções, o paciente asa 3, que a gente fala, que é o paciente, por exemplo, que é um paciente que infartou há 2 anos. Mas isso tudo vai ser classificado durante o processo de consulta para anestésica. Por isso que tem que ser um anestesista, né, para fazer o anestesista está preparado para complicações, né? Agora, em relação às vantagens, nós temos diversas vantagens. Uma das principais vantagens, eu vou dividir essas vantagens aqui em 3 situações. Para o anestesista, para o cirurgião e para o paciente, que é o foco ali, né, da anestesia móvel. A nossa anestesia é centrada no paciente. Perfeito. Ele é o centro das atenções. A gente faz anestesia humanizada. Sim. Desde o processo de consulta pré-anestésica,
o intraoperatório e a consulta, o pós-operatório, que a gente acompanha até 24 horas depois. Perfeito. Então, vou falar aqui em relação ao paciente. O paciente ele não é submetido à internação hospitalar. Então, ele já diminui o custo muito para o paciente, né? Tem muito paciente, inclusive, que tem medo de internar. Não vou operar porque eu tenho que internar. Não precisa internar. Já tem um pavorzinho ali, um pânico de hospital. Já serve para esse tipo de paciente. Sim. E também com relação a risco de infecção. Exatamente, é outra vantagem. O paciente, quando faz o procedimento fora do ambiente hospitalar, ele tem um risco de infecção muito diminuído. Dentro do hospital, tem muito doente, o número de tipos, né? Tem a UTI também, que desenvolve bactérias novas ali o tempo todo, então o risco é menor. Outra vantagem para o paciente é o custo. Com o paciente fazendo a sua cirurgia fora do ambiente hospitalar, dentro da clínica, claro que é uma clínica também preparada para isso, né? Ele diminui em até 50% o custo, porque ele não paga a internação hospitalar. Entendi. Ele não precisa se deslocar até o hospital. Isso tudo gera custo para o paciente. E vem outra pergunta. Então, por ser uma anestesia, vou colocar assim, de leve a moderada, né? Não é anestesia geral, então... Não, cirurgia de leve a moderada. Cirurgia de leve anestesia é a sedação. Isso. Mas nesse caso, então, o paciente não precisa dormir na clínica, não vai ter esse... Exatamente, é outra vantagem que você está me perguntando, que é dúvida de muita gente. Uhum. Mas o paciente vai para casa, não tem risco de complicar, risco de ter uma repercussão da anestesia? Não tem. Por quê? Porque existe uma técnica anestésica hoje que a gente trabalha, que é anestesia de via rápida. O que é anestesia de via rápida? No inglês é fast track. Não sei se a pronúncia foi muito boa, meu inglês é meio ruim. Foi ótimo. Então, anestesia de via rápida. A gente usa medicações que não têm metabólitos ativos. O que é metabólitos? Vou dar um exemplo de uma medicação que não pode ser usada dentro do ambiente extra-hospitalar, que é a morfina. A morfina tem um metabólito ativo, ou seja, quando a gente faz a morfina no paciente, ela é metabolizada. Toda medicação é metabolizada no fígado, eliminada pelo rim, né? Então, o nosso corpo produz, depois que ela é injetada, um metabólito ativo mais potente que ela. Então, pode ter repercussão em casa, que é uma depressão respiratória, né? Então, a gente não usa esse tipo de medicação. Outra que a gente não usa, o diazepam, pelo mesmo princípio. Então, a gente trabalha em cima de medicações que têm uma meia-vida, que a gente fala, um espaço de tempo, né, de ação sem metabólitos ativos. Então, o paciente pode ir embora, fazer a recuperação em casa, o que alguns artigos falam já que é muito melhor. Processo de cicatrização, processo de evolução do paciente no pós-operatório, a dor, tudo é diminuído, tudo é melhorado quando o paciente faz essa recuperação em casa. Isso é uma vantagem assim enorme comparado às cirurgias feitas no ambiente intra-hospitalar. Me fala então agora uns exemplos assim, você já citou alguns, você falou da tatuagem, você falou desses procedimentos odontológicos, mas pode ter em outras áreas também? Quais mais assim tipos de procedimento que a gente pode fazer na área estética, já que você falou Isso, boa, a área estética está crescendo muito, a gente está vendo muita cirurgia estético-faciais, né, que é a platismoplastia, lipo de papada, blefaroplastia, né, que são procedimentos de média complexidade. Não tem a necessidade de ser dentro do hospital. Pode ser no ambiente preparado fora do hospital com a sedação. Né? Vejo muitos médicos, cirurgiões aí, não sei se talvez um pouco mais antigo, ainda um pouco engessado em relação a essa nova área e às vezes criticam ou querem fazer dentro do hospital, mas é totalmente seguro fazer esse tipo de cirurgia também fora do ambiente hospitalar. Certo. Inclusive, eu sei que você pode fazer isso, porque ele fez na minha mãe, uma sedação para poder fazer aquele procedimento de Morpheus. Isso, tem o body dermato. Tá crescendo muito também no meio plástico, né? Esse procedimento aí, ele está associado hoje à cirurgia plástica. E alguns fazem até dentro do centro cirúrgico, porque já faz a cirurgia, né? Mas existe um acompanhamento pós, eu acredito, né? Que eu já fiz algumas sedações por Body Tight, por Morpheus. São procedimentos que geram dor, né?
mas que com a sedação endovenosa o paciente consegue fazer confortável, sem dor nenhuma. E agora também, você tem feito bastante, porque eu te acompanho de perto, sim, o implante capilar, que está super em alta. Fala pra gente sobre a sedação e o implante capilar um pouquinho. A sedação, ela é um processo assim bem delicado de fazer, né? O anestesista que faz a sedação, ele precisa ser preciso nas doses, conhecer bem a fisiologia humana, quando é um adulto, quando é um idoso, né? Quando é uma criança, tudo isso muda a anestesia. Muda a dose, muda a droga, muda tudo. E o implante capilar é um desafio para fazer a sedação. Por quê? Porque é 8 horas. É um procedimento de 12 horas. Então, como que você mantém um paciente ali dormindo, né, sedado, confortável, né, durante esse período inteiro, sem ter nenhuma complicação, sem gerar nenhum prejuízo, né? Geralmente, assim, tem sido feito por aí, então, o implante capilar sem a sedação. Pode ser feito sem sedação? Pode ser feito sem sedação. Na verdade, a maioria dos procedimentos que a gente faz pode ser feito sem sedação, mas o paciente não vai suportar. Inclusive, a nossa empresa e a nossa área tem aumentado muito por conta disso. Pelo conforto, pela qualidade que gera, tanto no intra quanto no pós-operatório. Então, voltando no implante capilar, dá para fazer? Dá. Mas é um procedimento que dura 8 horas, o paciente fica deitado em prona, de barriga para baixo, que é o que dificulta a sedação, né? É difícil sedar um paciente em prona, ele fica 3 horas nessa posição. É desconfortável, mas dá para fazer. O que eu criei na empresa, né, junto com os anestesistas que trabalham com a gente, são protocolos, né? A gente tem protocolos para implante capilar, protocolo de sedação para odontologia. Então, no implante capilar, é possível fazer a sedação de forma que o paciente, ao final de 8 horas, esteja acordado, conversando, se alimentando. É possível. O que o anestesista tem que saber e tem que entender é que ele tem que conhecer de forma precisa cada medicação, né? Cada uma tem uma função diferente. A gente trabalha com pilares na anestesia, né? Você fala esse tipo de sedação, você chama de sedação multimodal, não é isso? Porque não é a mesma coisa que é feita comumente em hospitais. Não, é feito em hospitais, tá? Eu, assim, na verdade, eu sei que alguns anestesistas fazem muito bem, né? Mas a maioria dos anestesistas corre da sedação. Por quê? Porque ele não trabalha com a multimodal. Ele fica preso a algumas medicações. Sempre é fentanil, por exemplo, fentanil, midazolam e pronto. Não. A gente tem que trabalhar com esse perfil de sedação multimodal. Por quê? O que é multimodal? O que é sedação multimodal? Agora, voltando um pouquinho assim, vamos entender melhor. Então, a sedação multimodal é uma sedação que nós trabalhamos com 5, 6 medicações diferentes no mesmo paciente, no mesmo procedimento. Mas, doutor, mas não é muita coisa? Não. Cada medicação que a gente usa na sedação, para aquele paciente em específico, não existe uma receita de bolo. Nós fizemos o protocolo, mas é para dar um norte para o paciente da equipe, para todo mundo trabalhar no mesmo sentido, e no meio do processo pode haver mudanças, né? A gente trabalha com diversas medicações, cada uma age em receptores diferentes. Entendi. Ou seja, tem uma função diferente. Então tem que ter um conhecimento bem vasto. Exatamente. Nessa área assim, da parte de farmacologia, para saber essa interação medicamentosa e eu acho da fisiologia. E eu acho incrível porque assim, você cede o paciente, acaba o procedimento, ele já sai andando. Exatamente. Não é fácil sedar. Eu já acompanhei, por exemplo, dentro do hospital, tem um procedimento que a gente faz em ortopedia, que é retirada de material, que é com sedação. Já vi muitos colegas sedarem e não dá certo, né? Aí que vem a questão de você conhecer bem as medicações. Uhum. Então, nós trabalhamos com pontuais receptores diferentes. No final do conjunto dos 5, 6 medicações utilizadas, gera um resultado muito bom, né? Que é a analgesia, a hipnose e a amnésia. Então, o paciente não lembra, o paciente não sente dor e o paciente fica em estado de hipnose moderado para profundo. Doutor, o que é hipnose? Não é aquele negócio de colocar um pêndulo. Hipnose é o estado de consciência do paciente, né? Seria um estado tipo de sono.
É um pouco mais, né? No Mais caso profundo. da sedação moderada que eu falei, ele responde aos comandos. Da sedação profunda, responde mais muito pouco, mas mantém os sinais vitais espontaneamente. Então a gente trabalha com a sedação multimodal, né? Que é uma... Tem também anestesia geral multimodal, que eu gosto muito de fazer também. Eu acho que a anestesia está partindo para esse lado, está diminuindo cada vez mais os procedimentos invasivos, como peridural, né, que é uma anestesia feita aí ainda por muitos anestesistas. Ela tem seu lugar, mas está se diminuindo, né? Através da anestesia multimodal a gente consegue ter um resultado melhor na sedação, na anestesia geral e consegue fazer com que o paciente ao final da cirurgia, né, conhecendo de fato a farmacocinética, a farmacodinâmica dos medicamentos, que ele acorde, esteja desperto, claro, com um grau de sonolência bem leve, né, mas consegue andar, se alimentar, né, responder, tá lúcido e o melhor, evitando complicações, que são algumas que podem acontecer na sedação, que é a dor, a náusea e o vômito, né? E se tiver com algum dessas complicações, a gente não pode liberar o paciente, tem que tratar isso. Né? Certo. Um outro ponto que eu acho interessante aqui, quando você atende, por exemplo, outros profissionais que não são da área da médica, ou então até mesmo os médicos também, inclusive, você traz o anestesista dentro do ambulatório, dentro de uma clínica, ele traz uma certa segurança maior para o procedimento. Porque é um médico que está ali, mesmo que seja sendo um procedimento feito por um profissional super preparado, quando tem um anestesiologista ali para fazer a sedação, para fazer a anestesia, todo aquele procedimento, ele está preparado para qualquer complicação. Isso aí é muito importante também, esse ponto. Nós tivemos um caso há pouco tempo, né, de uma intoxicação por anestésico local. Não lembro exatamente se foi no sul, qual lugar que aconteceu, o paciente teve intoxicação. Tá fazendo que procedimento, você lembra? Não lembro Era qual de odonto? procedimento que era. Era um procedimento que exigia infiltração com anestésico local, que todos precisam ser utilizados, né? A gente não sabe se foi uma alergia, que eu acredito que não, porque menos de 1% das pessoas têm alergia a anestésico local, mas pode ter sido uma intoxicação, às vezes pegou um vaso e tal. Então, se você tem dentro da sua clínica um anestesista acompanhando o procedimento, seja fazendo a sedação, né, que ele vai lá para isso, mas ele está ali com todo o material, desfibrilador, monitorização multiparamétrica. Era esse ponto que eu queria saber. Quais são esses materiais que você leva para a clínica? Vamos falar do conforto lá, da questão da segurança, depois eu vou falar do... Tá bom. Tá bom? Senão eu perco o meu raciocínio aqui. Ter o anestesista dentro da clínica é importante, gera segurança, gera conforto ali, tranquilidade para o paciente, né? Toda cirurgia aí de face ou de implante capilar, o paciente chega tenso, e ele chegando tenso no procedimento, a gente tem um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca. O que isso faz no organismo? Faz sangrar mais. Imagina um cano aí onde passa água. Se aumentar a pressão ali dentro, o fluxo vai aumentar, né? Vai sangrar mais. E sangrando mais, o cirurgião não consegue operar de forma precisa. O paciente mexe muito. Então, além disso, da precisão, diminuição da pressão, diminuição do sangramento, né? Você tem o conforto e a segurança do anestesista do lado com todos os materiais. Teve uma paciente que eu fiz uma sedação, acho que foi sábado agora, anteontem, que dia que é hoje? Nem eu tô tão corrido que eu não sei que dia que é. Vamos ver aqui. Mas foi sábado. Terça-feira, dia 23 de abril. Então, foi no sábado. Uma senhora tentou 3 vezes fazer extração de dente e implante. Não conseguia. Chegava no consultório, pressão 180 por 100. Sangrando. O cirurgião suspendia. Chamou a gente para poder fazer a sedação dessa paciente. Cheguei lá, primeira medida de pressão, 180, né? Fiz um ansiolítico, fiz um analgésico. Terceira medida depois, 120 por 85. Então, olha a diferença, né? Foi uma cirurgia rápida, não sangrou, 4 extração, 6 implantes, né? E a paciente saiu super satisfeita, né?
Saiu dali, até agradeceu, né? Porque tentou diversas vezes. Então, o anestesista ali é importante. E a questão da monitorização, você perguntou Dos aparelhos e dos equipamentos. aparelhos, né? Tem que, para ser seguro, tem que ter alguns aparelhos dentro da clínica, né? Nós já fizemos 3.000 sedações ou mais. Nunca usei um aparelho, um desfibrilador, por exemplo. Mas tem. Entendi. Nunca usei uma adrenalina, que são drogas para uma alergia, Uma complicação mais uma grave. complicação, mas tem que ter. Então tem que ter um monitor multiparamétrico, desfibrilador, tem que ter uma retaguarda. Isso é importante, né? A gente falar. Mas muita gente não entende, às vezes, eu até voltar um pouquinho e falar da empresa. Muita gente não entende como que é a empresa. Não, mas esse anestesista, acho que eles pensam que a gente saiu de casa, talvez, e foi direto para o consultório. Não. Tem uma base. Tem uma clínica anestésica, tem uma base anestésica, onde lá tem todo o material adequado, de acordo com as normas da vigilância sanitária. Então tem critérios, tem o desfibrilador, tem o monitor, tem as drogas de emergência, tem os materiais de via aérea, a gente carrega tubo, máscara laríngea, que é um Se dispositivo. precisar entubar, tem como entubar. Tem como entubar ali, e tem a retaguarda, que é a ambulância e o hospital. Então fecha um ciclo. Essa ambulância e o hospital. Então, funciona toda uma logística para poder fazer essa segurança para poder como é que eu uso aqui? Promover essa segurança para o paciente. Mediante anestesia ambulatorial. Entendi. Né? Então, você tem uma ambulância que fica ali à disposição, se precisar de uma emergência ali, de encaminhar o paciente por alguma razão para o hospital, por uma super complicação, você tem como fazer isso. Qualquer mal-estar, qualquer desconforto, qualquer necessidade, o anestesista acompanha até o hospital de referência. Né? Aí existe aí processos para que tudo seja feito. Então não é simplesmente aparecer na clínica o anestesista pronto. Existe por trás um custo, um processo. Inclusive no Brasil hoje nós estamos como um bebezinho em relação a isso. Não tem legislação, né, para sedação, por exemplo. Estamos vendo aí muitos outros profissionais se arriscando a fazer sedação, né? Que, na minha opinião, né, porque eu sou anestesista, mas é um processo que deve ser feito pelo médico anestesiologista. Existe risco, existe complicação, né? E a gente tem que estar preparado. E cada um tem que atuar aonde cada um tem conhecimento, né? Certo. E você estava falando da sua empresa, da Delta Anestesia. Me fala um pouquinho sobre as drogas utilizadas. Vou voltar lá no começo, né? As drogas são as mesmas utilizadas em hospital? Então, as medicações que nós usamos são as mesmas. A mesma anestesia feita, a mesma medicação feita na anestesia geral, ela é feita também na sedação. Só que com doses diferentes. Algumas não podem ser usadas, é claro, mas o princípio da medicação é o seguinte: é você usar medicações que têm um início de ação rápido e um término de ação rápido. Foi o que eu falei aquela hora do metabólito, mas tem esse princípio também. Entendi. Então, existem medicações hoje na anestesia, por exemplo, puxando um pouquinho agora, eu vou falar sobre uma específica, que é o remifentanil. Que muita gente está ouvindo falar do fentanil aí, que está explodindo o vício em opioides, então é irmão do fentanil, é o remifentanil. Essa droga é tão boa para ser usada porque ela só se faz em bomba de infusão contínua, ela é infundida continuamente no paciente. Certo. Só que quando eu desligo a bomba, ela é metabolizada em 2 minutos. Rapidinho. Não recicla. O paciente pode ir embora para casa. Ou a gente usa o fentanil, né, que é a mesma droga utilizada para entubar um paciente, por exemplo, na anestesia geral, tem ele, dá para usar o remi também, mas a gente usa o fentanil, são todas as mesmas, só que as doses são doses sedativas, né? São doses que geram muito menos repercussão efeito colateral. Toda droga que a gente faz anestésica no corpo do paciente, o corpo responde com hipotensão, bradicardia, náusea, vômito, diversas outras complicações, né? Vamos dizer assim, respostas, né? Efeitos colaterais.
Mas a dose utilizada na sedação é menor do que a dose utilizada no hospital. Mas no hospital também se faz sedação, como eu falei, na ortopedia, né? Tem diversas outras situações que a gente faz sedação. Certo. Só que a sedação no consultório, ela é diferente. Ela é diferente porque ela exige um conhecimento muito aprofundado, técnico e refinado para que tudo seja feito de forma contínua e no final o paciente vai embora. No hospital, o anestesista está mais confortável, né? O paciente vai ficar internado, o paciente não vai embora naquela hora. Então ele pode, vamos dizer, ficar mais tranquilo ali em relação a isso, né? Não ter esse pensamento que está fazendo uma anestesia no ambiente extra-hospitalar. Entendi. Agora, mudando um pouquinho aqui a nossa direção da conversa, me fala um pouquinho sobre um perfil de paciente diferente que você atende. Você atende, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, com que tem alguma questão, por exemplo, pode ser uma pessoa com síndrome de Down, autismo. Essas pessoas podem ser beneficiadas pela anestesia? Isso. De que forma? O público infantil hoje acho que é o mais beneficiado, né? Toda criança cria um trauma de dentista e não volta nunca mais. Já tem de adulto aqui que falar que tem trauma de criança, desde criança que a gente teve que sedar. E fobia Então, do dentista. A gente trabalha com criança, inclusive criança especial, autista, né? Claro que síndrome de Down tem umas peculiaridades que a gente tem que observar, né? Porque tem a língua maior e tal, mas a gente faz a consulta para isso. Então, o maior beneficiado é o público infantil. Entendi. Né? Então, você também atende esse público da pediatria? Atendemos pediatria. A partir de 3 anos aí a gente já consegue fazer uma sedação que é totalmente diferente do adulto, tá? A técnica é diferente, o protocolo é outro, exige mais cuidado, né? Criança é outro mundo, gente. Exatamente. É outro planeta. Então, tá. Agora, direcionando para outra parte aqui, me fala um pouco sobre a sua visão futura quanto à anestesia ambulatorial. Então, quando eu comecei a empresa, eu sempre observei muito fora daqui, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Hoje, em Portugal, 70% das cirurgias são feitas fora do hospital. Estados Unidos, como eu falei... Não era até o estado, né? Seria bom até para o Exatamente. Eu acho que... vou falar sobre isso um pouquinho agora para a gente passar para você, né? Que eu vou te entrevistar. A gente saber um pouco de você também. Diminui muito o custo. O futuro da cirurgia e da anestesia é ambulatorial. Nos Estados Unidos, 10 milhões de procedimentos são feitos fora do hospital. Certo. O plano de saúde hoje, eu acredito, eu não tenho certeza, mas acho que ele não tem uma tabela de preço para anestesia e cirurgia ambulatorial. Mas logo, logo vai ter. Ele vai ter que fazer, ele vai diminuir o custo dele. Em São Paulo, hoje, já tem hospital dia do SUS. São Paulo e Brasília são as únicas, se eu não me engano, os únicos estados. Tem uma RDC já sobre esse processo que está acontecendo. Então, São Paulo já saiu na frente. Tem cirurgias, por exemplo, de hérnia, de ortopedia, oftalmo. Para que vai internar? O paciente entra de manhã e vai embora. Isso quer dizer o hospital dia, né? Que o paciente não precisa dormir no hospital por conta de uma cirurgia. Certo. Né? Tem todo um processo, toda uma montagem. Então, eu acredito que o futuro é isso aí. É cirurgia, anestesia ambulatorial, é o que vai diminuir o custo para o Estado, diminuir o custo para o plano, diminuir o custo para o paciente, beneficiar o anestesista. Eu acabei não falando naquela hora da vantagem para o anestesista. Ele consegue sair de plantão. Foi o que me incentivou muito a abrir a empresa. Cargas horárias de 12 horas de plantão incessantes. Muitas cirurgias no hospital. Retorno baixo. Então, o anestesista nessa área, ele consegue trabalhar em horário comercial, ter uma rentabilidade maior. Então, minha empresa veio para isso. A gente está montando uma equipe, né? Ela está em formação ainda, para isso, para melhorar a qualidade de vida do anestesista, né? Ele ter mais tempo para levar um filho na escola, né? A gente não tem tempo para nada. A gente é médico, trabalha para caramba, então todo mundo quer tempo. O tempo parece que fica cada ano e fica menor, né? 24 horas. Então, eu acho que tem toda essa vantagem. Então, a perspectiva, na minha opinião, né, é que o caminho é esse, é a cirurgia e anestesia ambulatorial. Certo. Tem mais algum ponto que você deseja abordar? Não, vou partir agora para você. Continuando aqui, né, no nosso podcast,
Sintonia Médica. Sintonia Médica, né? Tô entrevistando aqui minha esposa, Moniz Prado Bahia, e ela já me entrevistou, né, amor? Falou um pouquinho sobre minha história, sobre nossa história, sobre anestesia móvel, né? E agora nós vamos saber um pouco sobre ela, que ela tá trabalhando aí com a medicina funcional integrativa, né? E aí eu queria saber um pouquinho da sua história, formação, por que você resolveu partir para essa área, né, que é de medicina, que... Pra começar, né? Pra que eu virei médica? Que eu era biomédica. Exatamente. Ela já tem uma carga, né? Biomédica, formada em genética também, né? Sim. Então, assim, já tem experiência e agora é médica e atua na área de medicina funcional integrativa, que muita gente não sabe o que significa, né? Às vezes a pessoa vai até no médico de funcional integrativo Sem saber o que é. e saber o que é. Tá bom, vamos lá. Começando pela medicina, pode ser? Meu envolvimento com a medicina começou há muitos anos atrás, quando eu ainda nem tinha nenhuma formação. Aos meus 16 anos, alguém virou pra mim e falou assim: olha, você combina mais com branco. Eu aceitei. Mas na época, eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, no primeiro vestibular que eu passei por medicina. Mas foi lá em Manaus, eu morava lá na época, eu fui missionária. Sim, fui missionária na Amazônia. Morei lá por 2 anos. E na África. Isso é cenas para um próximo podcast. Mas, enfim. Fiz primeiro biomedicina. Acabei não fazendo a medicina imediatamente. Fui para essa outra área. E quando eu terminei o curso de biomedicina, gostava muito da parte teórica, mas na parte prática não era apaixonada. Eu gostava da parte teórica. E fui para as outras áreas também. Fiz pós-graduação em pesquisa clínica e depois ainda fiz mestrado em genética. Sou apaixonada por genética, aliás. Tem tudo a ver aí com... Tem um pouco de a ver com o que você faz hoje. Muito a ver com a medicina funcional, a epigenética. E aí, quando eu fui para a área da medicina, já resolvida, já tinha meus 31 anos, quando eu comecei a faculdade. Mas eu já tinha decidido que eu queria essa área. Então, até antes de entrar para a faculdade, eu já vinha estudando medicina funcional integrativa. Isso é muito importante, né? Porque você já estava decidida lá no início, então você já foi se preparando no decorrer do curso de medicina. Sim. Nessa área já, né? Sim. Focada em tudo isso. Sempre fui muito focada na medicina funcional. Porque eu tenho uma história com essa abordagem, eu chamo de abordagem, porque não é uma especialidade médica, medicina funcional integrativa. Ela é uma abordagem, é um jeito de abordar o paciente de forma não tradicional. Teoricamente, na medicina a gente aprende até que você tem que olhar o paciente como um todo. Você olha para o paciente pensando, ele não é só cabeça, mãos, pés, não é só osso, né? Então, mas a gente acaba fazendo essa divisão por questões das especialidades médicas, que são importantíssimas, porém acaba atrapalhando um pouco esse conceito, essa visão. Seria como um generalista. Sim. Né? Que a gente, na tradicional, vamos dizer, na conservadora, né? Mas você é um generalista, mas que... Médica generalista com abordagem com abordagem funcional integrativa. Porque eu olho para o paciente e vejo ele como uma pessoa que vive em sociedade, então ele está inserido no meio da sociedade. Eu vejo ele como ele tem alma, ele tem espírito, mas ele tem o corpo inteiro. Então, quando eu penso em tratar o meu paciente, eu não vou só olhar para ele pensando ele chegou para mim com uma dor de cabeça. Eu vou te passar um remédio vou identificar, né, a causa da dor de cabeça, investigar, e não é simplesmente passar um profilático e um remédio para cortar a dor de cabeça. Eu vou entender por que ele tem a dor de cabeça. Tá vivendo uma situação de estresse na vida dele? Onde que ele vive? Como é que ele faz? Como é que ele lida com os próprios problemas? Então tem toda essa abordagem, o estilo de vida que ele leva, o que ele come. E por que você decidiu partir para essa área aí, né? Essa área começou com a minha mãe. A minha mãe, a sua sogra, ela sofre de fibromialgia. E eu passei junto com ela
em muitos médicos. Então, a gente foi de reumatologista, de endocrinologista, em ortopedista, neurologista, neurocirurgião. A gente foi, assim, eu acho que em todas as abordagens, todas as especialidades médicas. Todas as formas, né? Isso. E tivemos algumas decepções, porque, basicamente, passavam alguns medicamentos para ela, sempre os mesmos, era antidepressivo, remédios para dor, que ia escalonando, assim, até chegar em opioides. Ela já estava tomando, assim, altas doses de Paratran e antidepressivo. E a dor continuava. E a vida dela continuava ainda bem... Uma péssima qualidade de vida. Até às vezes piora um pouco, né? Não, Piora. a gente não está criticando nenhuma especialidade, né? Cada um tem é uma função importante ter a especialidade médica, não sou de contra. alguma forma ajudou, mas o excesso aí de analgésico sem uma pesquisa mais profunda de alguns outros pontos que talvez deveriam ser observados, né? Exatamente. Quando eu descobri a medicina funcional integrativa, foi juntamente com a minha mãe, através de um médico, que ele abordou dessa forma. Ele começou na medicina tradicional, abordando ela de forma convencional, com medicamentos, como eu disse antes, com analgésicos e antidepressivos. E depois ele foi estudando, ele entrou nesse mundo da medicina funcional e trouxe isso para a prática dele, para a prática médica. E com isso a gente viu uma grande melhora na minha mãe. Não é de um dia para o outro, não foi de um dia para o outro, é um tratamento demorado, mas que teve uma mudança de vida, assim. Se você pegar uma foto da minha mãe antes e depois, pergunta para ela, é outra mulher, é irreconhecível. E hoje muitos profissionais fazem a residência, né? O ginecologista, até o anestesista, né? Num congresso que você foi, sempre falou. E ele começa, o cirurgião, ele começa a partir para essa área, né? De mudança de conduta, né? Associada a que ele sabe já, mas muda alguns pontos, né? Dentro da medicina funcional integrativa, como eu disse, ela é uma abordagem, ela não é uma especialização, não tem uma residência. Então, qualquer médico, seja ele pode ser ginecologista, pode ser você anestesiologista, neurologista, pode ter essa abordagem. Então, tem essa visão holística do paciente, uma visão do todo. Isso. E qual perfil de paciente, assim, e qual não é o perfil para ser meu paciente? Abordado nesse tipo de... O meu perfil de paciente é uma pessoa que busca uma mudança de estilo de vida. Ele tem que estar disposto a mudar alguns padrões que ele já tem, alguns hábitos de vida. Por quê? São pessoas que geralmente sofrem de dores crônicas, ou então tem pessoas que são muito fadigadas, vão ao médico e os exames estão perfeitos. Não, seus exames laboratoriais aqui estão ótimos, você está ótimo. Mas aqueles exames macro, né? Um hemograma, uma creatinina, uma ureia, são exames que avaliam de forma boa, mas não tão profunda. Né? Avalia assim, tem alguma gravidade ou não? Não, não tem. Não, seus exames aqui estão ótimos, você não tem nada, pode ir para casa. Aí a pessoa chega em casa e fala, putz, mas eu tô tão cansada, eu tô me sentindo mal, meu cabelo tá caindo, minha pele tá seca, minha unha quebrando pra caramba, ou então minha memória não é mais a mesma. E aí faz os exames tudo normais, todos normais. Os exames da tireoide estão normais, os exames... Mas você atende todas as faixas etárias? Não atendo criança. Não, esse é outro planeta, não me meto aí com criança. Mas adulto a partir de qual idade? Adulto, a partir daí de seus 20 anos eu já atendo. Atendo também idoso. Fala um pouquinho da sua abordagem nesses pacientes. Eu lembro que você sempre fala, não, primeiro a gente tem que tratar o intestino, né? Primeiro a gente tem que fazer isso. Aqui tem um passo a passo, né? Isso. Um processo a ser cumprido, né? Que não é da noite pro dia, todo mundo acha que é milagre. Eles vai no médico funcional, passa lá anabolizante, não sei o quê. E muita gente tem até criticado em relação a esses pontos, né? Como funciona essa questão do processo de acompanhamento aí? Sim. Hoje em dia, quando a gente fala assim, eu sou médico funcional integrativo, tem umas pessoas que já pensam, olham pra mim e falam assim, então vou em você porque eu quero ficar shapeado, quero ficar, né, musculoso e tal. E rápido, né? E rápido. Esse não é meu perfil. Não tenho nada contra. E, inclusive... Mas também não é muito legal, né? Não, de forma... Um paciente de 25 anos, encharcar ele com hormônio. Ele não precisa, né? Às vezes, na maioria das vezes, não precisa. Claro que se precisa, você faz a abordagem correta, né?
O jeito que eu abordo o meu paciente é o seguinte: imagina um aquário, tem até esse exemplo lá no meu Instagram. Imagina um aquário sujo, que tem um peixinho dourado vivendo ali. Esse aquário sujo é o ambiente que ele tá. Seria o organismo da pessoa. Ele está num ambiente totalmente inadequado, que adoece o peixinho. Dá um exemplo de paciente que está nesse ambiente, por exemplo. Uma pessoa que está se sentindo extremamente fadigada, já passou aí tá nos seus 40 anos, está super estressado. Ganho de peso também. Tá com ganho de peso, tá com perda de cabelo, tá com libido praticamente zerada e não tem muita disposição, não tem mais energia. Fez os exames, todos normais, nenhum problema. Mas a pessoa não é mais a mesma de antes. Então, aí eu olho primeiramente para esse ambiente que ele vive. Imagina esse aquário do peixinho totalmente sujo. Adianta eu simplesmente dar um remedinho para ele, uma raçãozinha para ele, um remedinho para ele qualquer, vai melhorar? Se não tirar ele na hora, né? Se eu não tirar ele daquele ambiente que ele tá ali, que está prejudicando ele, que está adoecendo ele, não adianta eu tratar aquele peixe sem mudar aquele ambiente. Então, eu tenho que pegar aquela água, tratar aquela água totalmente daquele aquário, para poder, depois, eu pensar em como eu vou tratar propriamente o peixinho. Até porque ele vai responder muito melhor, né? Depois Sim, que você limpa o ambiente ao tratamento, né? Isso. E aí muita gente tem pressa. Não é do dia para o outro. Não é de um dia para a noite. Não existe pílula mágica dentro da medicina funcional. Não existe nada que é de um dia para o outro. É um trabalho. Por quê? A medicina funcional, a gente trabalha com doenças crônicas, geralmente. Pessoas que desenvolveram aí um quadro de diabetes, hipertensão, obesidade, uma dor de cabeça, uma cefaleia, né? E isso tudo geralmente não acontece um diabetes de um dia para o outro. A pessoa não acorda diabética de um dia para o outro. São anos de hábitos ruins, né? Sim. Que geram processo. É o estilo de vida. Então, às vezes aí leva, por exemplo, a formação de uma placa de ateroma para fazer aí um AVC, para fazer um infarto. Isso aí não aconteceu em 10 dias. Em 2 dias. Claro que com a idade com a idade vem os problemas, mas a gente vê hoje aí idosos melhor que paciente de 30 anos. Tá na moda, a gente vê às vezes no Instagram aqueles idosinhos malhando, correndo. Você fica assim, putz, ele tem uma disposição muito melhor que a minha. O que acontece? Com o passar dos anos, a gente tem um declínio hormonal. Isso é esperado da idade. Por isso que você fala assim, com a idade a pessoa envelhece, vem as doenças. Por que vem as doenças? O que acontece? Por que envelhecemos? Nós temos... aí entra a epigenética, entra vários aspectos aí, né? É uma pergunta interessante. Por que envelhecemos? Por que as doenças aparecem? Tem a questão, então, estilo de vida. O ambiente que a pessoa tá tem que ser tratado, tem que ser mudado. Então, exige do paciente mudar. Não tem como eu oferecer... uma solução mágica, não existe. Então, precisa dele. Então, tem um processo aí para que seja tudo feito no decorrer médio e longo prazo para o paciente ter uma melhora, né? Sim. Então, tem esse aspecto do ambiente que ele está. Isso daí influencia diretamente na expressão genética dele, que é o que a gente chama de epigenética. A genética, ela não tem como ser alterada, né? Você é o que é, seu código genético é aquele. Porém, a expressão genética, sim, essa pode ser alterada. É como você não modifica diretamente o DNA, mas você modifica a expressão dele. De que forma? Mudando o estilo de vida, mudando o ambiente, mudando a alimentação, atividade física, manejo do estresse. Associado a algumas reposições que a pessoa já chega até em déficit, né? Sim, reposição hormonal, modulação intestinal, suplementação de vitaminas. Tudo isso faz parte de um tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Certo. Tem pacientes que vão chegar para mim, não tem necessidade de fazer uma reposição hormonal. Então, não vou precisar passar para ele hormônio. Não quer dizer que todos os meus pacientes vão precisar de hormônio, não. E outra coisa, eu não trabalho com remédios que se dizem hormônios, tipo anticoncepcionais. Eu só trabalho com hormônio bioidêntico. Exatamente. E onde você busca seu conhecimento? Quem são suas referências, né? A gente sabe que
sei por causa de você, né? Nos Estados Unidos Sim. você inclusive passou em Miami, né? Ficou em Miami, Sim, em Miami, 60 dias acompanhando um médico. Sim, eu né? acompanhei o Dr. Thierry lá em Miami, que ele também é dessa área e muito da área também do esporte. Ele trata lá meu irmão, agora meu irmão trata comigo também. E também acompanho nos Estados Unidos, eu gosto muito, assim, minha referência é o Dr. Peter. Peter Attia, ele tem uma formação, se não me engano, em cirurgia. Porém, ele foi para a área da medicina funcional e ele é incrível o conhecimento dele na parte de endocrinologia, na parte hormonal. Não gosto nem de falar endocrinologia porque aí vai para a parte tradicional, para essa área que não é o que ele faz. É um estudo mesmo da parte de hormônio. Além dele, tem outros médicos que acompanham. Tem o Dr. Thierry Hertog, da Bélgica. Gosto muito dele. Assisto às aulas, faço cursos com esses médicos. E também... A4M também é de fora. E aqui no Brasil, gosto muito do Dr. Ítalo Rachid, gosto do Dr. Vitor Sorrentino. Que são as referências. Que são minhas aqui, referências. Né? Fiz curso, inclusive, com esses dois. Eu faço uma pós com o Dr. Vitor Sorrentino e com o Ítalo Rachid. Fiz também curso de hormonologia. É um médico incrível. Também aprendi muita coisa com ele. Ele trouxe também muita coisa de fora. Legal. E fala pra gente agora... o que você espera, né, desse trabalho? Como que você acha que vai ser daqui para frente, né? A gente vê, infelizmente, toda área tem, vamos dizer, não vou dizer o ruim ou o bom profissional, mas tem uns que têm umas condutas um pouco diferentes, né? O que você acha? Como que você acha que vai ser daqui para frente? A sua expectativa trabalhando com esse modelo, né? Vamos chamar de modelo? Sim, é uma abordagem. Uma abordagem diferenciada até, né? Até porque você pede, eu trato com você também, e a gente faz ali 45 exames. O cara olha e fala, nossa, que tanto de exame, né? Fica assustado, mas é porque é outro tipo de abordagem. Sim, eu peço esses exames, como é que funciona a minha abordagem? Inicialmente eu faço um check-up geral no paciente, uma avaliação geral. Então peço aí na faixa, em média de 35 exames de sangue, mais exames de imagem, alguns, para poder fazer uma avaliação completa ali, para saber o que ele tem falta, de alguma carência de vitamina, ou de minerais, ou de hormônio, para trazer esse meu paciente de volta para o equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Não gosto de doses de nada suprafisiológica, que seria o excesso, e nem abaixo, que também não faz efeito. Então, eu busco trazer o paciente para dentro do equilíbrio. E daqui para frente, você vê uma mudança na mentalidade do brasileiro? Com certeza. Cada vez mais essa área está crescendo. Acho que desde a pandemia a gente viu muita gente buscando mais o estilo de vida saudável, que é a proposta da medicina funcional integrativa. Sabe também que não é um tratamento, vamos dizer, que não cabe no bolso de todos os brasileiros ainda, né? Acredito que com o tempo pode ser que comece a ter essa abordagem até no SUS, talvez, né? Não acredito que se for... O SUS teve um grande avanço esses dias. Agora pode ser feita, então, a reposição hormonal feminina com hormônios bioidênticos, né? Já é um primeiro grande passo, né? Já é um grande passo. Terminamos aqui, né, nosso podcast Sintonia Médica, né, entre casais. Como eu falei, muitos casais casam, são médicos e não têm uma sintonia. Então, acho que aqui mostra que, mesmo em áreas diferentes, né, amor? A gente consegue conciliar. Ela me ajuda na empresa, eu ajudo ela no consultório, né? E é isso. Um abraço e até a próxima. Até mais.